Aleluia, Jesus. Tudo é teu, Pai. Tudo é teu, Jesus. Que isso venha se tornar, Jesus, uma verdade nos nossos corações. Uma verdade, Jesus, que de fato tudo seja teu, Pai amado. E nessa hora, Jesus, eu venho lhe suplicar, venha mais uma vez, Jesus, e faz tudo novo, Jesus, nessa hora. Que a tua palavra encontre, Jesus, espaço nos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor Jesus, de encontro com aquilo que precisa ser transformado em nós, que nós possamos ter mudança de mentalidade nessa noite, que nós possamos realmente ter um encontro com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Então, seja livre aqui, Jesus, faça da sua maneira, Pai, da forma como o Senhor desejar, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Gente, vocês estão felizes? Amém. Vocês estão com fome também? De Jesus? Porque para mim, tudo que já foi ministrado até aqui já podia acabar. A gente podia ir embora e tá tudo certo, que foi poderoso. Mas eu acredito que Jesus tem mais um pouquinho para derramar. E por isso que a gente precisa ter fome, a gente precisa ter sede de Jesus. Que às vezes a gente vem achando que é só mais um culto, mas uma palavra dele pode mudar tudo. Então, que Jesus possa falar um pouquinho mais com a gente nessa noite e transformar o que ainda falta nos nossos corações. E eu acredito que todos aqui, mas vou perguntar, se você puder levantar sua mãozinha. Quantos aqui sonham ou quantos aqui planejam? Eu acho que todo mundo, né? Em qualquer nível, seja numa coisa pequenininha ou em algo muito grande, a gente sonha, a gente faz planos, seja até em planejar a nossa semana, por mais simples que seja. Em todo tempo a gente está projetando e a gente está sonhando com alguma coisa. E em Provérbios 16, eu vou ler o versículo 1 e o 9. Diz assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Então, a Bíblia está dizendo que foi nos dado a capacidade de planejar. E que a gente planeja, a gente projeta as coisas, mas que a última palavra vem de Deus. Então, tá tudo bem a gente planejar, tá tudo bem a gente criar e sonhar e fazer as nossas coisas, mas a gente tem que entender que a última palavra vai vir de Deus. E a gente precisa entender, primeiramente, o que Deus quer para mim. Qual é a vontade dele para a minha vida? O que ele tem para a estação que eu estou vivendo agora? E entender o quando isso vai acontecer na minha vida. Tem uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, que foi a minha vinda para Poema. Foi um processo que eu vivi. Eu conheci a Poema em 2010, era a Poema de Taubaté, até então não tinha Poema de Pinda. E eu fui lá uma vez, depois eu fui em 2011 de novo, no Fire Refine, que é a conferência que tem lá anual. E desde então, eu fui sempre. Mas eu moro em Lorena. Então, eu não tinha condução para ir para a Poema de Taubaté. E eu fazia parte de uma igreja lá em Lorena. Então, assim, eu ia de vez em quando, mas eu apresentava Poema para todos os meus amigos, na esperança de que eles fossem para lá e me dessem uma carona. E eu queria pedir desculpa para a Paula e para o Gustavo, que se sentiram usados hoje de manhã ao descobrir isso, porque eles estão aqui hoje por esse convite, entendeu? Trabalhei com a Paula lá em Guará, e aí falei muito da Poema para ela, um dia eles foram, enfim, estão aqui. Mas deu certo, gente. Então, assim, eu realmente queria muito estar na Poema. E não tinha como, então eu falava para todo mundo. E se alguém fosse, eu pedia carona. E eu ia lá. Mas, por que eu estou contando tudo isso? Porque, Bruna, nossa, você está falando só de mudar de igreja, né? Que coisa talvez pode parecer boba. Só que Jesus tinha começado uma transformação muito forte assim, na minha mente. E eu tive muitas crises durante esses 7 anos, porque eu fazia parte de um ministério. E, gente, esse ministério não tinha nada de errado. Mas o problema era eu, realmente. Assim, eu estava vendo muitas crises com Jesus, e eu ouvia coisas na Poema, e aí eu ouvia outras coisas lá, e eu ficava numa guerra comigo mesma. E foram 7 anos que eu falava: Jesus, você está queimando no meu coração, eu estou entendendo que é para lá, mas você não deixa eu ir. E eu tinha uma turminha de amigos que também gostavam muito de ir na Poema,
e todos Jesus foi levando para Poema, só que de São José, na época. Até meu marido foi, porque foi trabalhar em São José, se tornou membro da Poema, e eu fui a única que fiquei em Lorena. E eu não entendia. Eu falava, Deus, não é possível. E, gente, de verdade, eu chorava mesmo, assim, era muito difícil para mim entender por que Jesus ainda me mantinha lá. E aí, às vezes, eu falava assim, Deus, eu acho que você quer que eu fique aqui para eu mudar a realidade aqui. Aí tinha hora que eu já achava, não, eu acho que é para eu aceitar o que eu vivo aqui. Tipo assim, eu passei por inúmeras crises nesses 7 anos. Mas eu nunca saí de lá simplesmente pela força do meu braço. Porque até em algum momento eu pensei, eu vou de ônibus, pago a passagem, domingo, saio de Lorena, a Poema de Taubaté era pertinho da rodoviária, vai dar tudo certo. Mas Jesus não falava que sim, então eu não me movia. E aí eu casei em 2018, e o Lairan, nisso, ele estava lá em Lorena já também, porque ele perdeu o emprego em São José, então ele acabou voltando para Lorena. E aí nós fizemos um propósito, e Jesus, de uma forma muito linda, nos disse sim, finalmente, ele deu o sinal verde dele, de que era a nossa estação para vir para Poema. Beleza. E aí nós viemos, e não deu nem tempo de ficar em Taubaté, porque logo a Poema de Pinda nasceu. Então, a gente já veio para cá e estamos aqui até hoje. E aí você me pergunta, nossa, Bruna, e agora você está morando para cá? Não, eu continuo em Lorena. E a gente faz essa trajetória aí já fazem 6 anos. E, às vezes, as pessoas olham e falam assim, mas não faz sentido, por que você não muda para cá? Ou por que você não congrega em uma igreja lá? Boa pergunta. Não temos a resposta ainda. Mas a gente tem uma voz, uma palavra, que nos deu sim para vir para cá. E foi tão para cá que, como eu disse, a gente queria muito Taubaté, e não foi. E, de repente, a gente estava aqui. E, hoje, algumas pessoas ainda falam assim, mas e se tiver uma Poema em Lorena? A gente não vai, a não ser que Jesus fale que é para lá. Então, não tem a ver com aquilo que, às vezes, é óbvio, com aquilo que a gente olha e fala assim, isso aqui está parecendo que é... Não é isso, tem a ver com a palavra de Deus, com a voz dele. E o pastor Leandro Barreto, ele fala uma frase muito, muito boa, que é melhor ouvir a voz de Deus do que ter um bom plano. E eu tenho tentado realmente viver isso. Eu crio muitos planos, eu realmente gosto de planejar, mas é melhor ouvir a voz de Deus. Então, às vezes, eu faço uns planos que na minha mente está tudo incrível, tudo perfeito, mas a voz de Deus vem e diz outra coisa. Então, a gente tem a voz de Deus nas nossas vidas, aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele está falando para você, o sonho que Ele tem para a sua vida, o projeto que Ele tem para você. Mas também existe o tempo de Deus para você, o tempo para que essa coisa se cumpra. E o espacinho que fica entre o que Ele tem para você e o tempo, eu chamo de processo. E o processo é difícil, o processo dói, o processo é doloroso, o processo ele demora. Ou esse processo demora. A gente quer que seja rápido, né? Mas não é. Não é um fast food. Demora. De manhã eu dei o exemplo da gente ir na feira, escolher o legume, preparar e tal, mas a gente estava na casa do Leandro hoje e ele fez um café para a gente na prensa francesa. Não vou explicar direito, porque assim, não entendi muito bem, mas foi um processo fazer aquele café, gente. Não é que nem um café coado, entendeu? Que rapidinho ali você passa a água e o pó já está tudo pronto. Teve que moer o grão, teve que esquentar a água lá, depois infusionou o negócio, ficou um tempo. Foi um processo, mas o café era bom. Então, assim, o processo demora nas nossas vidas. E existem alguns perigos durante o processo. Eu chamo de perigos, mas, na verdade, são as nossas respostas erradas, porque, às vezes, a gente responde errado. E o processo, como eu disse, ele já é demorado. Então, imagina se a gente responde errado. Vai demorar mais. Então, algumas coisas que a gente pode responder errado para Jesus durante o processo. A primeira delas é a gente criar um padrão na forma como Deus funciona. Porque, como eu disse, a gente gosta de planejar e a gente gosta de ter o controle das coisas. É muito bom você ter o controle das coisas. Só que, para Deus, a gente tem que largar o controle, né? E Deus, ele não tem um padrão. Então, o padrão de Deus é não ter padrão. É isso. E a gente não pode colocar Deus numa caixinha. A gente não pode falar, olha, Jesus, é assim que você vai fazer. A gente monta ali, né, a nossa planilhinha, aí apresenta para Jesus, fala isso aqui.
Não vai funcionar. Às vezes ele fez de uma forma na sua vida, mas não significa que ele vai fazer igual de novo. Ou às vezes ele fez de uma forma na vida do seu vizinho e não significa que ele vai fazer igual de novo. Às vezes você projetou de um jeito e não significa que ele vai fazer igual ao seu projeto. Porque os planos dele são maiores e muito melhores. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não colocar um padrão em como Deus se move, porque não existe um padrão. Outra coisa é nós acharmos que nós sabemos o que é melhor para nossas vidas, mais do que ele. Lá em Deuteronômio 13:17, vai dizer assim: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Essa passagem está falando que tinha um caminho mais curto para o povo ser guiado, mas Deus não guiou eles por lá, porque Deus sabia que não era o melhor. Eles iam se deparar com a guerra e eles iam voltar para o Egito. Mas o povo não sabia disso. E quantas vezes a gente está ali focado na nossa ótica terrena, olhando para a nossa vida, pelos processos que a gente está passando, e a gente fala assim, Deus é aqui, isso aqui é o melhor. É assim que tem que fazer, Jesus. E Jesus faz completamente diferente. Por quê? Porque a gente não está vendo o que Ele está vendo. É diferente a ótica dele da nossa. Então, às vezes, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas a grande verdade é que quem sabe o que é melhor para nós é Deus. E a outra coisa que a gente pode falhar nesses processos é começar a ouvir outras vozes e criar deuses para nós mesmos. Olha o que aconteceu em Êxodo 32:1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés era a pessoa que representava a voz de Deus para o povo. E a Bíblia diz que Moisés demorava para descer. Então o povo ficou desesperado, porque eles não ouviam mais a Deus através da vida de Moisés. É como se Deus estivesse no silêncio. Acho que ninguém nunca passou por isso, né, de assim, não ouvir Deus. Então, para o povo, eles não ouviam mais a voz de Deus e falaram, não, vamos, Arão, faz para nós deuses que vão nos guiar. E quantas vezes nós, em meio ao silêncio de Deus nas nossas vidas, a gente começa a ouvir outras vozes, a buscar por outras vozes, a criar deuses para nós mesmos, para que alguém diga aquilo que a gente precisa fazer. Mas durante esses processos, a gente precisa entender que se a gente não responder da forma certa, a gente não vai passar de fase. Jesus não vai deixar a gente para o próximo processo, porque a vida do cristão são processos, até Jesus voltar. Mas a gente não vai ser aprovado se a gente não passar nesse processo que a gente está vivendo agora, se a gente não responder da forma como a gente precisa. Então, a gente vai ficar rodando lá no deserto, assim como o povo que saiu do Egito. E essa é uma oração que eu faço para Jesus. Jesus, me ajuda a responder. Porque, às vezes, a gente até sabe o que precisa fazer, mas como é difícil, às vezes, a gente ir lá e fazer o que precisa ser feito. Então, eu falo, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus, para que eu não fique rodando no deserto. Para que eu não fique murmurando, para que eu não queira pular logo essa estação que eu estou passando, porque às vezes a gente quer antecipar, e existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, se eu estou vivendo isso agora, é porque eu preciso viver isso agora. Às vezes a gente tem a tendência de não obedecer ao Senhor. Mas a grande verdade é que a gente precisa parar de lutar com Deus nos nossos processos, porque eu sinto que às vezes a gente faz isso. Parece que o processo ali é tão difícil, tão doloroso, que Deus está lutando, assim, que Deus não quer o nosso bem, né? Então, a gente fica bravo com Deus e a gente fica lutando com Ele, com aquilo que a gente está passando. Mas a grande verdade é que a gente precisa lutar com a gente mesmo. O nosso maior inimigo somos nós. A minha maior inimiga é a Bruna, sou eu. E eu preciso lutar comigo mesma, eu preciso lutar com a minha alma, que quer gritar o tempo todo, para aceitar o processo que Deus tem na minha vida e continuar seguindo. Porque é só assim que eu vou vencer essa etapa e ir para a próxima. Tem uma passagem em Deuteronômio 8, do 1 ao 16, que eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Eu sei que é um pouco longa, mas eu peguei aqui na versão A Mensagem, que é uma versão um pouco mais poética, mais traduzida para hoje, assim. E é uma passagem que Deus fala com o povo quando eles estavam prestes a entrar
não prestes a entrar, mas eles iriam entrar na Terra Prometida, e Deus estava passando algumas instruções para eles. E eu queria que você ouvisse isso como se fosse para você. Como se, pensa aí no que Deus tem para a sua vida, nisso que ainda não aconteceu, ou nesse processo que você está passando. E olha o que Deus fala. Guardem e obedeçam a lei que estou promulgando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra que o Eterno prometeu a seus antepassados. Lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de qual material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então, ele os alimentou com o maná, algo que nem vocês nem seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão. Vivemos de toda a palavra que vem da boca do Eterno. Suas roupas não se desgastaram, e seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina, assim como um pai disciplina seus filhos. Portanto, é fundamental que vocês obedeçam aos mandamentos do Eterno, seu Deus. Andem pelos caminhos que ele indicar e tenham por ele toda a reverência. O Eterno está prestes a fazer vocês entrarem numa terra boa, uma terra com ribeiros e rios, fontes e lagos, fontes de água nos montes e nos vales. É uma terra que produz trigo, cevada, vinho, figos e romãs. Uma terra de olivas, azeite e mel. Nessa terra vocês nunca passarão fome. Sempre haverá comida na mesa e telhado sobre a cabeça. Nessa terra vocês extrairão ferro das pedras e cobre das colinas. Depois de uma refeição, satisfeitos, agradeçam ao Eterno, seu Deus, pela boa terra que ele deu. Tenham o cuidado de não se esquecerem do Eterno, o seu Deus. Nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que o seu gado e seus rebanhos se multiplicarem, e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que seu padrão de vida melhorar, tenham o cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses, a ponto de se esquecerem do Eterno, seu Deus. Gente, aqui Deus está falando para eles. Eu estava testando o coração de vocês. Eu estava vendo o que tinha aí. Do que vocês são feitos. Eu sei que foi difícil. Teve momentos que vocês passaram até fome. Mas eu mandei o maná, algo que vocês nunca tinham nem visto. Mesmo em meio ao processo que foi doloroso, Deus estava provendo aquilo que eles precisavam naquela estação da vida deles. E Deus ainda fala, não se esqueçam do que eu fiz para vocês. Quando vocês estiverem lá, na terra prometida, naquilo que eu tinha para vocês, não se esqueçam que foi eu que coloquei vocês lá. E é por isso que o processo demora tanto. Porque tem muita coisa para ser construída em nós. Imagina se aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele faz de um dia para o outro. Será que a gente vai permanecer fiel àquilo? Ou será que a gente vai achar que foi na força do nosso braço, que fomos nós que conquistamos? Eu acho que já demorando tanto tempo, quando a gente chega lá, ainda a gente tem que permanecer com o coração em Jesus. Imagina se for uma coisa assim muito rápida. Então é um processo, Deus está construindo dentro de nós. E o processo, ele faz algumas coisas em nós. Ele nos amadurece, ou se amadurece. Se você já passou por algum processo na sua vida, pensa como foi lá no começo e como você saiu dele. Foi diferente. A Bruna, que lutou por 7 anos para mudar de igreja, ela pensava diferente ao final dos 7 anos. A gente amadurece, realmente, a nossa mente é transformada. Ela expande. Jesus nos mostra coisas diferentes, então o processo, ele nos amadurece. O processo, ele faz a gente enxergar coisas dentro do nosso coração, que muitas vezes a gente não enxergaria, se essa demora não ocorresse. Porque às vezes a gente vai vivendo, e vai demorando, e aí a gente vai ficando impaciente, e aí algumas coisas vão saltando no nosso coração, coisas que a gente não sabia que estava lá. Mas por conta da demora, a gente consegue ver. O processo também, ele faz com que a gente dependa mais de Deus. Dependência é uma chave muito importante. A gente realmente precisa depender de Deus.
não é na nossa força. Não é nós que fazemos, é o Senhor. E o processo ele faz a gente entender realmente o que é viver dependente do Senhor. O processo também ele faz com que a gente tenha mais paciência, né? Justamente por ele ter a tendência de demorar. Isso forja em nós essa paciência. O processo ele também nos torna mais parecidos com Jesus. Nós estamos aqui passando por tudo que nós estamos passando para nos tornarmos semelhantes ao nosso Cristo. E os processos, eles forjam isso em nós. E nos processos, a gente literalmente entende que não é na força do nosso braço. Porque quando o que Deus tem para nós efetivamente acontece, existe favor de Deus nas nossas vidas. As portas se abrem. É um negócio muito louco, assim, é como se você estivesse vivendo um milagre. A gente não consegue explicar como que a gente chegou ali, como que a gente está vivendo aquilo. Isso é o quando de Deus, sabe? É quando chega o tempo que Ele tinha determinado para que isso acontecesse na sua vida. As coisas vão acontecendo, vão se abrindo e você vai desfrutar disso. Você nem vai saber como que aconteceu. Mas foi o Senhor, se lembre disso. E durante o processo, Deus ele está construindo algo dentro de nós, não é fora. O que Ele tem para a sua vida, os sonhos que Ele tem para você, tudo que Ele quer que aconteça, é fora, né? É para que aconteça algo na sua vida. Mas Ele está preocupado com dentro de você. Porque se Ele faz o que Ele tem para fazer na sua vida, e você não estava preparado para isso, provavelmente você vai esquecer de Jesus. E o que adianta? O que adianta o que Ele tinha para a sua vida acontecer se Ele te perder? Você é mais importante. Então, Ele está trabalhando dentro, e é por isso que os processos demoram. Quando a gente vê um edifício tão lindo, tão incrível, tão gigantesco, pode ter a certeza que a base dele foi muito bem construída. É uma base muito forte para sustentar esse edifício fora. Então, é isso que Jesus está fazendo na sua vida. Ele está trabalhando aí dentro para sustentar isso que Ele vai fazer fora. E por mais difícil que o processo possa parecer, por mais doloroso e demorado, a grande verdade é que quando chega o tempo de Deus para as nossas vidas, a gente vê que valeu a pena. Sabe, a gente até esquece de tudo que a gente passou. Aquilo se torna motivo de alegria para nós. Então, gente, aproveita o processo. Desfruta dessa jornada que é a nossa vida com Cristo. Como eu disse, são processos atrás de processos. E aquilo que você está vivendo hoje, aproveita. Abraça Ele. Vive cada dia, por mais difícil que seja. É como se fosse planejamento de casamento, que a gente chega no grande dia, quem já casou sabe que passa muito rápido, né? Me falaram isso, eu não acreditei, disse que comigo ia ser diferente, mas não foi. Passou muito rápido mesmo. Mas eu me lembro do planejamento. Eu me lembro escolhendo a decoração, escolhendo a cor e todas as coisas que a gente faz quando a gente é noivo. E é isso, é desfrutar dessa jornada, porque faz parte. Tudo que eu fiquei planejando durante 1 ano e pouco fez parte do grande dia. Então, é isso. Tudo que você está vivendo hoje, seja fácil ou não, vai fazer parte do grande dia que Deus tem para a sua vida. E, quando chega momentos que Deus ele não faz aquilo que você estava pensando, sabe? Às vezes você estava achando, estava tudo assim, encaminhadinho, sabe? Você estava achando que Deus ia fazer exatamente aquilo. E aí Deus vem e não faz. Ou, de repente, Deus fica em silêncio, porque tem os momentos de silêncio de Deus na nossa vida. E o que a gente faz nesses momentos? Primeira coisa, a gente precisa permanecer na última palavra que o Senhor nos deu. Se o Senhor não está te falando nada agora, se Ele não te deu nenhuma instrução diferente, permaneça na última palavra que Ele te falou. Não se mova, por mais tentador que seja, Laira tem me corrigido. Por mais tentador que seja, permaneça na última palavra do Senhor sobre a sua vida. Descanse que Ele está fazendo. Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo. A gente não vê. Como eu disse, Ele está fazendo dentro. E às vezes é difícil a gente enxergar quando Ele está fazendo dentro, porque a gente está focado no fora. A gente quer ver, mas quando é dentro a gente não vê. Então descansa. A gente precisa entender também que Deus é um bom Pai. E Ele é o maior interessado em fazer com que você se dê bem.
Ele é o maior interessado em fazer com que você prospere, com que você vá bem nessa terra. Então, para que a gente fica achando que o processo é ruim, que Deus está contra a gente? Deus não está contra a gente. Ele é um bom pai. E ele vai fazer tudo contribuir para o bem no momento certo. Outra coisa é não tirar os olhos da nuvem. Lá no deserto, a nuvem que ficava sobre o povo, ela era sombra para eles durante o dia no deserto. Ela era uma coluna de fogo para eles à noite. Então, ela protegia do frio e dos animais. Mas ela era também um sinal de quando Deus se movia. Então, quando a nuvem se movimentava, o povo seguia a nuvem. Então, nesses momentos de processo onde Deus não está falando nada, ou quando Ele está fazendo uma coisa completamente diferente, que a gente não está entendendo, segue a nuvem. Não deixa Jesus de lado. A gente tem a tendência de ficar procurando, sabe, em nós mesmos, procurando pistas assim ao nosso redor do que Jesus quer. Foca em Jesus. Vai para o seu quartinho, vai para o Mateus 6,6, vai aos pés de Jesus e fala, Deus, me mostra, me deixa te seguir, qual é o próximo passo? Foca nele, não nas outras coisas. Essa aqui, eu acho que dói um pouco, mas é o que eu tenho me ministrado. É que, eu já até falei isso num outro culto, Deus não nos deve nada, gente. E nos períodos de processos, principalmente quando está muito difícil para mim, quando a minha alma começa a gritar muito, assim, de querer ver alguma coisa, querer que Deus fale alguma coisa e tal, eu me ministro, eu falo, Bruna, Deus não te deve nada. Então, se hoje Ele não fizesse mais nada na sua vida, Ele já fez tudo. Ele já morreu por você e Ele já te deu a eternidade. O que mais você quer? Você está preocupado com um sonho? Você está preocupado com alguma coisa que você quer para a sua vida? Mas se Ele não fizer, você já tem tudo. Eu já tenho Ele. E eu sei que Deus vai fazer. Essa voz que tem sobre as nossas vidas tem algo especial para cada um de nós aqui. Deus tem planos para nós. Mas mesmo que Ele não fizesse, Ele não nos deve nada. Então, nesses momentos onde há esse silêncio e onde a minha alma tenta gritar, eu me ministro. Bruna, Ele não te deve nada. Se Ele, como a Paula disse, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nesses momentos de processos também, eu digo para vocês, honrem os seus líderes ou as pessoas que te discipulam, compartilhando com eles isso que Jesus tem te falado. Às vezes, Deus tem algo para a sua vida, um exemplo, que você mude de cidade. Deus está te tocando porque Ele quer te levar para outro lugar. E aí, de repente, você não compartilhou com ninguém. E você está vivendo, e Deus te falou. E aí você está vivendo o seu processo. Daqui a pouco chega o dia que realmente Deus te falou e Ele vai te levar. Aí, do nada, você chega e fala, nossa, estou indo lá para o Acre. Tem uma poema lá no Acre, gente. E aí? E os seus líderes nem, não estavam nem sabendo. Isso é uma questão de honra. Sabe, da gente compartilhar desses processos, da gente compartilhar do que a gente tem vivido, da gente compartilhar do que Deus tem falado conosco. Não é sair falando para todo mundo, não é isso. É para quem tem acompanhado a sua vida. E lá em Provérbios 20, 24, tem uma passagem que eu gosto muito, que eu acho que exemplifica tudo isso que a gente tem falado. É o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma boa pergunta, não é? Se é Deus quem dirige os nossos passos, por que nós temos que entender tudo que Ele está fazendo? Nós não somos cristãos mimados para entender tudo que Deus está fazendo. Muitas das vezes nós não vamos entender. E está tudo bem. E eu não estou dizendo que a gente não pode cavar em Jesus e buscar em Jesus qual é o próximo passo. Não é isso, a gente precisa fazer isso. Mas não é todo o tempo que a gente vai entender. Não é uma matemática certa. Ele não vai mover aqui, mover mais um pouco, e aí aquilo vai fazendo sentido na sua mente. Normalmente não vai fazer sentido nenhum. Mas a gente precisa realmente entender que é Ele que está fazendo, que é Ele que está cuidando. E nesses últimos 2 anos, mais ou menos, eu, com meu marido, a gente teve uma direção, assim, a gente entendeu que Jesus estava apontando algo. Era um sonho que a gente tinha já há muito tempo, e a gente falou, acho que é de Deus, acho que Deus está falando. Isso não para de queimar os nossos corações, então vamos lá. E faz 2 anos que a gente mudou
assim, toda a nossa forma de viver, a gente estava trabalhando para que isso acontecesse. E a gente começou a fazer muitas coisas. Tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez. E quando chegou a última etapa, na verdade não era a última, porque a gente ainda estava esperando a confirmação de Deus, a voz. Só tinha assim, tô sentindo o quê, mas não tinha confirmação. Mas quando chegou na última etapa da gente fazer o que a gente podia, Deus fechou as portas. E deu um não bem bonito assim para a gente. E naquele dia, eu confesso para vocês que eu estava muito em paz, mas foi muito difícil. Foi muito doloroso. Porque eu achava que Deus estava falando aquilo e que aquilo ia acontecer. Criei meus planos, né? Planejei, fiz tudo. E Jesus veio e disse que não. E de lá para cá, isso foi esse ano, de março para cá, aconteceram muitos problemas de saúde na minha vida. Quase que virei sócia de uma farmácia lá em Lorena. De tanto que eu fui, de tanto que eu gastei. E aí muitas coisas foram acontecendo, porque você começa a envolver doença, e aí você não sabe o que está acontecendo com você. E aí você começa a mexer nas finanças, e você fala, Deus, o que está acontecendo? E você precisa permanecer fiel. E o sonho que você estava planejando foi embora, ou a princípio, pelo menos por enquanto. E aí outras coisas começam a acontecer. E aí Deus começou a pedir outras coisas que, na minha cabeça, não fazia sentido nenhum. E a gente tem que responder aquilo que Ele está falando, que não é aquilo que você quer fazer. Gente, que confusão. Aí pensa na alma como é que fica. Ela quer gritar, ela quer fazer um monte de coisa. Mas o que eu faço? Eu levo cativo a minha alma a Jesus. E tudo isso que eu estava falando aqui para vocês, nessa noite, ministrando, é isso, é descansar no Senhor. É saber que se Ele não fizer, está tudo bem. Ele é Deus. E não importa se Ele não falar, se Ele permanecer em silêncio, eu vou continuar adorando Ele. Eu continuo cavando, continuo tentando descobrir qual é o próximo passo, mas Ele é suficiente na minha vida. Ele não precisa fazer mais nada. O que Ele já fez até aqui, está ótimo. E tem uma música chamada Good Shepherd, que é Bom Pastor. Essa música é da Upper Room. E é uma música que tem falado muito comigo nesses processos de Jesus da minha vida, nesses processos de demora. E essa música, eu vou ler um trechinho para vocês. Como eu disse de manhã, eu não vou cantar, porque ainda não me foi dado esse dom. Mas é um trechinho bem curto, mas essa música, ela realmente tem me ministrado, assim. É a música que eu ouço repetidas e repetidas vezes, quando a minha alma está aflita. E ela fala assim: ó bom pastor, eu seguirei aonde você me guiar. Seus passos testaram a força do chão diante de mim. Ó bom pastor, você é fiel em assumir a liderança. O caminho pode ser longo, pode ser selvagem, mas eu sei que você está comigo. Eu sei que eu sei. E apesar, a música inteira é incrível, mas esse trechinho, quando ele fala, você é o meu pastor, eu seguirei aonde você me guiar. Os seus passos testaram a força do chão diante de mim. Quantas vezes Ele guia a gente por um caminho que você fala assim, não, isso aqui eu acho que não. Mas Ele já testou a força do chão. Se Ele está te guiando lá, é porque é o caminho. Ó bom pastor, você é fiel em assumir a liderança. O caminho pode ser longo e selvagem, ou seja, pode ser muito difícil. Mas eu sei que você está comigo. E aí vem a última parte, que é a parte que eu amo. Eu sei que eu sei. Gente, nesses períodos que a minha alma quer gritar, e que eu vou falar para Jesus assim, mas Deus, você não está falando comigo, você está em silêncio, você não está fazendo, não sei o quê, não sei o quê. A grande verdade, gente, é que eu sei que eu sei. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Por mais que a minha alma está ali gritando para Ele e falando que Ele não está fazendo, lá no fundo, eu sei que Ele está. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não começa a questionar a Deus de coisas que você sabe que você sabe? Ou seja, você sabe que Ele está cuidando. Você sabe que Ele é um bom pai. Você sabe que Ele quer o seu bem. Você sabe que se Ele não está falando agora é porque Ele está fazendo alguma coisa que no momento não cabe você talvez ver, mas Ele está fazendo. Então, a gente sabe, no fundo a gente sabe. E é por isso que esse trecho fala tanto comigo. E eu queria deixar para você como um conforto, talvez, para a sua alma. A gente sabe que Ele é um bom pai, que Ele é um bom pastor e que Ele está nos guiando. Amém?
Queria que você colocasse de pé. E a gente vai encerrar esse momento lendo um trechinho que está lá em Apocalipse. Eu queria que você pensasse realmente nos seus processos. Pensasse na voz de Deus para a sua vida, naquilo que Deus te falou que Ele queria fazer através de você, naquilo que Ele colocou no seu coração talvez há anos atrás e isso ainda não se cumpriu e você acha que nem é mais de Deus para você. Comece a trazer à sua memória realmente os sonhos e planos de Deus para a sua vida, por mais difíceis que eles sejam. Apocalipse 4:1 diz assim: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. 11. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Queridos, existe uma porta aqui hoje. E Deus está falando para você, sobe aqui. Sobe aqui, sabe por quê? Porque quando a gente está focado nos nossos processos, nos nossos problemas, naquela situação que está difícil, a gente não consegue enxergar como Ele enxerga. Mas sobe aqui. Ele está chamando você para olhar sobre a perspectiva dEle, sobre o ângulo dEle, sobre a ótica dEle. Quando a gente está aqui no nosso problema, é tão difícil, é tão doloroso, mas quando a gente olha lá de cima, aquilo é tão pequenininho, principalmente se comparado à eternidade. A gente tem uma eternidade com Jesus, então o que é o tamanho do nosso processo? Ele não é nada. Então, o Senhor está nos falando nessa noite, sobe aqui. Há um convite para você, olhar sobre a perspectiva do Senhor para a sua vida e saber que Ele tem algo sim para você, mas que tem a ver com a eternidade. Não tem a ver somente com essa vida aqui terrena. Amém? Jesus, eu queria te agradecer por essa noite. Eu queria te agradecer pelos processos. Jesus, eles são tão difíceis às vezes. Mas, Jesus, nós sabemos que o Senhor tem feito tudo para o nosso bem. Tudo coopera, Jesus, para o nosso bem. Nós sabemos que o Senhor tem nos guardado, Pai amado, como a menina dos teus olhos. O Senhor tem preservado aquilo que está dentro de nós. O Senhor tem transformado, Pai amado, aquilo que está dentro. Para que quando a construção sair para fora, Jesus, nós possamos ter uma base firmada na rocha que é o Senhor. Pai amado, então nessa noite eu venho pedir que o Senhor venha sondando os corações aqui. Traga sonhos, Jesus, ao coração. Sonhos que são do Senhor. Jesus, sonhos que talvez estejam mortos no coração, Pai amado, mas que o Senhor traga a vida. Talvez sonhos que morreram porque demoraram muito tempo para se cumprir, mas talvez porque a gente não respondeu. E a gente ficou demorando, Jesus, no processo, mas venha trazer isso à tona de novo. Traz esperança no coração, Jesus. Traz, Jesus, no coração aquilo que o Senhor vai fazer. Jesus, mostra, Pai amado, para cada um que está aqui. Mostra as coisas que vão acontecer, as coisas que o Senhor tem para fazer através da vida de cada um, para que a gente consiga responder, para que a gente consiga dar o passo certo, Pai amado. Jesus, vem fazer através de nós, porque o Senhor é o arquiteto perfeito, Pai amado. Então projeta, Jesus, faz os sonhos, Jesus, acontecerem, faz, Jesus, o mapa perfeito e nos conduza, mesmo que o caminho seja longo, seja selvagem, seja difícil, Jesus, nós sabemos, Pai, que você tem nos conduzido. Então que a gente caminhe, Jesus, caminhe passo a passo atrás do Senhor, mesmo que a gente não entenda, mesmo que não faça sentido algum, nós estamos obedecendo a voz. E Jesus, se talvez nós não estejamos no momento vendo aquilo que você está fazendo, então aguça os nossos ouvidos para nós ouvirmos a voz, Pai amado, para nós ouvirmos a tua voz. Cessa as outras vozes, Jesus. Cessa, Jesus, os deuses que nós temos levantado para nós mesmos. Mas, Jesus, aumenta a tua voz, amplifica o som da tua voz e que nós possamos ser guiados por ela, Pai amado, assim como as ovelhas são guiadas pelo bom pastor. Nessa noite, Jesus, nós queremos te ouvir. Então fala, Jesus. Nós não estamos preocupados com quando vai acontecer, mas nós queremos ouvir a tua voz e obedecer ela, Pai, no nome de Jesus.
Amém.